Olá, eu sou a Júlia Caramigo Eu sou a Gabriela da Silva. Eu sou o Thiago Azevedo. e no nosso grupo também tem a Natália Louredo do Nascimento, que a situação foi explicada previamente. Bom, o nosso trabalho é sobre as 4 vertentes da pesquisa sobre o português no Brasil e tem como objetivo compreender os estudos da língua portuguesa com o passar dos anos. Para cumprir esse objetivo, foi usada uma posição historiográfica estabelecendo uma periodização para os estudos de português no Brasil. O primeiro período começa com a invasão portuguesa no Brasil até metade do século XIX, que começa os movimentos de imigração. O segundo período vem da segunda metade do século XIX até o final dos anos 30, que começa bastante debates a respeito da gramática portuguesa. O terceiro período do fim dos anos 30 até meados da década de 60, que torna a linguística como disciplina obrigatória do curso de letras. E o último período, que é o quarto, inicia-se nos meados dos anos 60 e vai até hoje, que a linguística tem um desenvolvimento como disciplina, tanto que se torna um curso de pós-graduação. Bom, a respeito do primeiro período, a primeira coisa que é preciso saber é que a maior característica dele é não ter estudos da linguística portuguesa no Brasil. Por ser um período muito inicial, com o começo do colonialismo, não tem o que estudar de português de verdade nessa época. É um período bem conturbado para a língua, para sendo sincera. Porém, com o final desse período acontece a independência do Brasil e o surgimento das ideias românticas. Isso remete à questão de que, quando se trata de movimento das ideias, o Brasil começa a se distanciar cada vez mais de Portugal, recebendo influência de outros lugares da Europa. Um bom exemplo disso é mesmo o romantismo, que os principais representantes foram a Alemanha, a França e a Inglaterra. Toda essa mudança cultural ainda se intensifica em 1850, com a abolição do tráfico negreiro para o Brasil. Com isso, muda totalmente a economia brasileira, porque previamente no Nordeste, nos engenhos de açúcar, a principal mão de obra era mão de obra escrava. Com o fim do tráfico de escravos, a questão econômica vai ser totalmente transferida para o centro-sul do Brasil, gerando uma mudança da mentalidade dos brasileiros, que antes tinham totalmente essa ideia escravocrata da produção, não estou falando que os ideais mudaram com os tempos, começaram também a investir em outras coisas, focando no ciclo do café. Com essa influência de novos países europeus e também do romance na nossa literatura, como falando anteriormente, nosso idealismo se desenvolve e, junto com ele também, a expressão da nossa própria língua falada nas nossas obras, inclusive em grandes romances como Iracema. A primeira de grandes polêmicas que é caracterizada pelo segundo período que se inicia, ela é feita entre Pinheiro de Chagas a José de Alencar nesse romance de Iracema, em que ele basicamente fala sobre a omissão do ser reflexivo de alguns verbos, o uso do artigo e a colocação de pronomes pessoais nesse romance. José de Alencar, por sua vez, ele responde um post escrito na segunda edição. Uma outra polêmica ocorrida nesse período foi entre Carlos Laet e o escritor português Camilo Castelo Branco. Esses debates entre os escritores brasileiros e os portugueses, eles são gerados por conta desse idealismo que se cresce, e junto com ele também são carregadas obras que caracterizam esse segundo período, no sentido de que elas demonstram como a gente começa a passar a estudar a língua portuguesa e com isso obter e classificar a nossa especificidade da nossa língua portuguesa falada no Brasil. Muitas obras importantes dessas, elas são publicadas a partir de 1881, com a Gramática Portuguesa de Júlio Ribeiro. Esse autor considera as antigas gramáticas portuguesas eram mais dissertações de metafísica que exposições do uso da língua.
Com isso, ele busca outras influências teóricas, que seriam as outras influências europeias, como Becker na Alemanha e Mason na Inglaterra. Outras obras importantes desse período, elas são o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, de Antônio Joaquim de Macedo Soares, que é de 1888. Esse mesmo autor disse que já era tempo dos brasileiros escreverem como se fala no Brasil e não como se escreve em Portugal, deixando bem clara a mensagem que esse segundo período exprime. Outra importante obra desse período é o Dialeto Caipira de Amadeu Amaral, que é de 1920. Essa obra, por sua vez, ela é um marco na produção dialetológica, já bastante desenvolvida até então, com trabalhos sobre diversas regiões brasileiras. Todas essas cultuando a língua que a gente fala aqui no Brasil, e além disso, tem um ponto de vista institucional, em que a gente tem a fundação da Academia Brasileira de Letras, que é em 1897. Ela surge com a finalidade de cuidar da cultura e da língua e da literatura nacional. Ela seria inclusive muito importante em outros episódios e em outros períodos, como no Acordo de Unificação Ortográfica de 1932, já no fim desse segundo período, e também no marco do fim desse segundo período, que seria também dando um parecer sobre a denominação da língua que se fala no Brasil na década de 40. Entre o segundo e o terceiro período, há a criação das faculdades de letras. Em 1937, surge a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e em 1939, a Faculdade Nacional de Letras da Universidade do Brasil. E o Conselho Federal da Educação torna a linguística disciplina obrigatória para esses cursos de letras e pós-graduação em linguística nas faculdades de letras. E com isso surgem as pesquisas sobre a linguagem nas faculdades de letras. Essas pesquisas que até então não tinham um espaço tão grande aqui no Brasil. Há também a elaboração da nomenclatura gramatical brasileira. Com a elaboração da NGB, as gramáticas, elas, a partir daí, passam a adotar consistentemente essa nomenclatura. Uma obra muito importante, criada em 1963 até 1965, foi o Atlas Prévio dos Falantes Baianos, de Nelson Rossi, que traz uma perspectiva geográfica linguística, que até então não era tão discutida dentro do Brasil. Uma obra feita por Celso Cunha, em 1965, que é Uma Política do Idioma. Ela defende a normalização de aplicar normas na... Ai, gente, desculpa por ter estragado tudo. Relaxa. Calma, peraí. Bom, perdão. Ele defende a unidade da língua portuguesa. Então, de acordo com essas obras, a gente consegue ver que o período ele conta com um afastamento do ideal classicista, mas com o ideal de unidade da língua portuguesa escrita. A partir do artigo 35 da Constituição Brasileira de 1946, é definido que a língua que se fala no Brasil é a língua portuguesa, né? Deixando bem claro que a língua que se fala no Brasil é a língua portuguesa e não o português do Brasil.
O quarto período, ele conta com a obrigatoriedade da linguística nas grades curriculares dos cursos de letras, entre o terceiro e o quarto período. E surge com ela uma variedade de trabalhos. Mas, apesar dessa grande variedade, são quase inexistentes os trabalhos de lexicografia. E os debates entre os puristas, que defendem a normalização da língua, com a aplicação da gramática dos textos clássicos portugueses, e os que acreditam nas especificidades do português do Brasil, começam a ganhar corpulência, numa discussão altamente política e militante. O quarto período contou com trabalhos desenvolvidos como trabalhos gramaticais, que se dão numa perspectiva estrutural, funcional ou gerativa, e surgem vários estudos, teses, artigos e livros que analisam os diversos aspectos do português. Trabalhos de semântica. Os trabalhos de semântica eles são desenvolvidos especialmente a partir do quarto período, porque a semântica como disciplina continuada, ela só surge no quarto período. Os trabalhos de sociolinguística, que descrevem as variantes regionais brasileiras e a especificidade do português do Brasil. Os trabalhos de linguística histórica, feitos a partir da teoria da variação e da mudança, num ponto de vista gerativo, discursivo e enunciativo. Os trabalhos em análise do discurso, com os estudos sobre enunciação e trabalhos de descrição de funcionamento discursivos próprios da discursividade do Brasil, com uma significativa produção de análise do discurso da linha francesa e trabalhos inspirados numa semiótica gramsciana. E, por fim, os trabalhos de pragmática, que contam com a análise da conversação e a linguística textual. A linguística textual é um ramo da linguística e que possui o texto como objeto de estudo. E ela foca nas relações intertextuais com as suas várias matizes e intersecções. Ela surge na Alemanha na metade do século 60, na metade do século 70, e ela tem 3 momentos, né? O primeiro momento é a inclinação gramatical, presente nas análises transfrásicas e nas tentativas de construção das gramáticas do texto, da metade da década de 60 à metade da década de 70. O segundo momento é a perspectiva pragmático-enunciativa, com a adoção de abordagens pragmática e de teorias de base comunicativa, a partir da segunda metade da década de 70. E o terceiro momento é a elaboração de uma teoria do texto, com a abordagem procedural e operações de ordem sociocognitiva e interacional, a partir da década de 80. A linguística textual possui 8 bases, e essas bases são várias concepções do texto que fundamentaram os estudos na linguística textual. A primeira base seria a base gramatical, que tem o texto como frase complexa ou mesmo signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema linguístico. A segunda base seria a base semiótica, que tem o texto apenas como signo complexo. Tem a base semântica, que tem o texto como expansão tematicamente centrada na macroestrutura. A base pragmática, que tem o texto como um ato de fala complexo, a verbalização do texto. A quinta, que seria a base discursiva, que tem o texto como discurso congelado, como produto acabado da ação discursiva. A sexta base, que seria a base comunicativa, tem um texto como meio específico de realização da comunicação verbal, já iniciando um outro procedimento de estudo do texto que visa outras áreas, como, por exemplo, a sétima base, que é a base cognitiva, tendo uma visão mais psicológica do texto, que tem ele como processo que mobiliza operações e processos cognitivos, ou mesmo a oitava base, que tem o texto como um lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos, que se caracteriza então e se define como base sociocognitivista interacional.
tendo uma visão mais psíquica, cognitiva e também social do texto. Bom, este foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. E é isso. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa. Obrigada.